Olá, querida, graça e a paz, que alegria estarmos juntos aqui para mais uma reflexão a respeito da palavra de Deus. Lembrando que nós estamos numa série falando sobre os milagres de Jesus e hoje eu queria compartilhar com os irmãos a minha devocional, Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso 22, que vai contar a história de Jesus andando por sobre as águas. Esse texto é muito interessante. Jesus estava ali atendendo os seus discípulos, atendendo ali as multidões, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, mas de repente Jesus dá uma ordem para os seus discípulos para que eles pudessem atravessar para o outro lado. Esse outro lado era a cidade de Genezaré, então o percurso precisava ser feito pelas águas, ou seja, de barco. Enquanto os discípulos saíram indo na direção que Jesus havia pedido, Jesus permanece na terra. Ele permanece ali, o texto diz que Jesus ele sobe para o monte para orar. Só que o evangelista Mateus ele é muito cirúrgico, ele é muito exato nas palavras que ele usa dentro desse texto. A Bíblia diz que o vento contrário começou a soprar contra a embarcação daqueles discípulos. Aqueles discípulos até então, agora estão começando a sofrer a oposição do vento, porque lhes era contrário. Só que o texto diz que quando eles chegaram no meio do mar, o vento se levantou de uma maneira muito forte, muito tempestuosa, ao ponto de comprometer a própria vida daqueles discípulos. Lembrando que eles, a grande maioria ali já era pescador, então estava acostumado com o mar um pouco mais agitado, mas a ideia do texto é que era algo que eles não tinham experimentado ainda, não tinham tido experiência com o mar tão revolto como daquela vez. Só que o texto diz que quando eles chegaram no meio do mar, aqui eu aprendo a primeira lição desse texto e eu queria ministrar no seu coração. As maiores crises que nós enfrentamos na nossa vida, elas não se dão no início de algo, ou de um empreendimento, ou de algo que nós estamos começando a fazer. Porque quando nós estamos iniciando algo, nós tiramos força de onde não tem, nós estamos alegres, nós estamos animados, nós estamos ali cheios de expectativas e de boas coisas que irão acontecer sobre nós. Então não é no início que as maiores crises se acentuam, mas também não é no fim. Quando você vê ali a linha de chegada, você tira força de onde não tem, você redobra o ânimo, você se torna uma pessoa muito mais forte, porque já está para concluir, você está vendo. As maiores crises que nós enfrentamos na nossa vida é quando nós estamos no meio de algo. É quando nós estamos no meio de uma decisão que nós tomamos, é quando nós estamos no meio de uma situação, e é engraçado que quando você está no meio do mar, você não consegue ver o início e também não consegue ver o fim. A tendência natural de quando nós estamos no meio do mar e o vento começa a soprar ao contrário, é voltar para trás. É voltar para o começo, é desanimar. Mas deixa eu te dizer, talvez você está vivendo um tempo na sua vida onde tantos ventos contrários estão soprando, porque você está exatamente no meio de um curso, você está exatamente no meio de um tempo que você tem vivido, e a tendência natural é: eu vou voltar para trás, eu vou recuar. Mas deixa eu te dizer, a mesma força que você precisa voltar para trás é a mesma força que você precisa para concluir, para terminar. Então tudo depende da decisão, tudo depende da disposição do seu coração. Só que o texto diz que no meio daquela confusão toda, no meio daquela crise toda, aqueles homens ali completamente desesperados, eles olham e de repente eles veem Jesus vindo andando por sobre as águas. Só que a princípio eles pensaram que era um fantasma. Eu fico imaginando a cena. A quarta vigília da noite, depois de 3 horas da manhã, eu fico imaginando a cena, Jesus vindo ali bem Steven Spielberg, assim, aquela luz sobre Jesus, e os discípulos entram em desespero, mas é engraçado que Jesus ele só vai acalmar o vento, ele só vai acalmar a tempestade no final da história. Quando Jesus chega, o vento está soprando contrário do mesmo jeito, o mar está agitado do mesmo jeito, só que para a gritaria dos discípulos, o medo dissipa, o medo acaba, porque Jesus chegou. Preste atenção, a questão então não era o vento, a questão então não era o mar agitado, era onde os discípulos estavam com os olhos. Eles tiraram os olhos do mar e agora passaram a olhar para Jesus. Preste atenção nisso aqui. Jesus ele vem andando sobre as águas. O que estava causando medo naqueles discípulos? O que estava causando perigo de morte? O que estava causando desespero não era o mar agitado? Não eram as águas? Jesus ele vem andando sobre as águas para ensinar um princípio para aqueles discípulos, dizendo: olha, aquilo que causa medo, aquilo que traz perigo de morte, aquilo que traz desespero para vocês,
eu tenho debaixo dos meus pés, eu ando sobre o seu problema, eu ando sobre a sua dificuldade. Deixa eu te dizer, aquilo que te atormenta não atormenta o Deus que você serve. Aquilo que te causa crise de ansiedade não coloca ansiedade em Deus. Aquilo que nos desespera não o desespera o Deus que nós servimos, pelo contrário, Ele tem todos os nossos problemas por debaixo dos pés dEle. Ele anda. Isso é muito poderoso. Ele anda sobre os nossos problemas. Ele anda sobre as nossas dificuldades. Ele é poderoso. Aleluia. O texto diz que quando os discípulos eles estão acalmados pela presença de Jesus, Pedro diz: se é o Senhor mesmo, faz com que eu ande por sobre as águas. É engraçado porque até então Pedro estava olhando para o mar agitado, Pedro estava olhando para o vento contrário, mas agora Pedro mudou o foco. Preste atenção nisso aqui, ó. O problema não é o problema, é aonde nós estamos com os olhos. É aonde os nossos olhos estão. Eu quero te convidar nesse dia, tire os seus olhos do mar agitado, tire os seus olhos da situação que você está vivendo, olhe para Cristo, porque quando nós estamos olhando para Cristo, ainda que o mar esteja agitado, ainda que o mar esteja revolto, nós vamos começar a fazer as mesmas coisas que Jesus faz. Preste atenção, o texto no Novo Testamento, 2 Coríntios 3,18, diz que uma das maneiras que nós temos de sermos transformados à imagem de Cristo é o contemplando, é olhando para Ele. O apóstolo Pedro agora, ele está olhando para Jesus, e qual que é o resultado final de olhar para Jesus? É começar a fazer as mesmas coisas que Jesus estava fazendo. Então, uma vez que Pedro está olhando sobre Jesus, Jesus libera a palavra sobre Pedro, e é isso que Deus está fazendo com você nesse dia, está liberando a palavra dele sobre você. Então você vai andar sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela está acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer mar revolto, acima de qualquer vento contrário. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, então vem andar por sobre as águas. Agora Pedro está olhando para Jesus, então ele vai começar a fazer as mesmas coisas que Jesus estava fazendo, porque ele se torna semelhante a tudo aquilo que ele contempla. Deixa eu te dizer, Pedro só foi andando sobre as águas porque ele estava com os olhos fitados sobre Jesus. Isso é poderoso. Eu quero te desafiar nesse dia, tire os seus olhos da circunstância e olhe para o Cristo, porque quando você menos esperar, você vai estar começando a tomar a decisão que Jesus tomou, você vai começar fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Então Pedro vai andar sobre a palavra de Jesus, sobre o vem de Jesus, e Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, vem andando sobre as águas. Pedro sai do barco e agora ele começa a vencer a lei da gravidade. Pedro sai do barco e começa a andar sobre a palavra, ele começa a andar sobre aquilo que Jesus falou sobre ele. É um tempo poderoso de milagres sobre nós, eu creio nisso. Eu profetizo essa palavra de Deus sobre a sua vida, sobre aonde iremos viver realidades que até então não tinham acontecido, milagres sobrenaturais, realidades poderosas. Quais são os seus mares? Quais são as águas agitadas que você precisa vencer? Jesus está te convidando, venha até mim, venha andando sobre essas águas. O texto diz que quando Pedro começa a andar sobre as águas, de repente ele muda o foco. Olha o foco, ele muda o olhar. Até então estava desesperado porque estava olhando para o vento contrário, para o mar agitado. Jesus chegou, ele mudou o foco, olhou para Jesus, então perdeu o medo, perdeu o temor. Mas agora ele começa a reparar no vento novamente. Ele começa a afundar. Esse é o milagre poderoso desse texto. É Jesus levantando Pedro quando ele começou a afundar, dizendo: Pedro, vamos mais uma vez, vamos tentar de novo, tudo vai dar certo. Pedro, quando estava afundando, ele orou dizendo: Senhor, me socorre. Jesus, eu te socorro. Tomou Pedro pela mão e o levantou novamente e o colocou dentro do barco. Eu quero te dizer nesse dia, talvez você é alguém que está se afundando, talvez você é alguém que até começou bem, mas por alguma situação você está se afundando, está enfraquecendo, está perdendo as suas forças, as suas perspectivas, os seus sonhos, os medos estão gritando, estão agigantando diante de você. Mas eu quero te dizer nesse dia, Jesus ele vem andando sobre seu problema, Jesus ele vem andando sobre essas águas que estão tentando te submergir, ainda que você esteja se afogando, ele te toma pela mão e ele te levanta, e ele te coloca a salvo. Essa é a minha oração. A minha oração é para que possamos crer de fato na intervenção divina. No meio de toda a tempestade, no meio do caos, ele aparece às 3 horas da madrugada para trazer-nos para um lugar de conforto, de segurança e de esperança. A minha oração é que possamos descansar nas mãos de um Deus que faz milagre,
de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O convite de Jesus para você nesse dia é: venha andar sobre as águas, vamos viver o milagre sobrenatural de Deus sobre nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Lembrando que você pode também assistir esse vídeo ali no YouTube, o canal chama Ponto de Inflexão Itamar Ferreira. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço, fica na paz.